sou o professor Oswaldo Maffei, professor de filosofia, e nesta aula vamos conversar um pouquinho sobre a relação ética e política no pensamento grego. Veja, para a gente entender um pouquinho, vamos logo de início fazer uma pergunta questionando um pouquinho qual é a relação que existe entre ética e política no pensamento grego. Veja, é uma relação intrínseca, é muito difícil você separar uma coisa da outra, até porque o homem grego, ele entende a sua sociedade, a sua vida, a partir de uma harmonia com o todo. Essa harmonia, ela é composta lá na Grécia Antiga por 3 pés. Veja bem, 3 pés: arte, religião e condições sociopolítica e econômica. Então, toda essa constituição desses 3 pés vão dar origem a este homem grego e, portanto, fundamentada no pensamento grego. Já que o homem grego, esse pensamento onde deu origem e influência a toda a nossa sociedade atual, você vai perceber que é necessário compreender algumas chaves de leitura. Essas chaves de leitura, por exemplo, a primeira, o belo. A constituição do belo, o homem grego entende que este belo parte de dentro do ser humano e, juntamente com a virtude, o faz vivenciar uma nova realidade. Essa harmonia desse todo, portanto, é a constituição de todo esse homem vivendo de modo harmônico, vai dar sustentação ao que a gente vê. Por isso que, quando a gente fala de arte, a gente fala também desse belo enquanto harmônico. Não tem as proporções todas desarranjadas, não. Tudo é concatenadamente harmônico. A segunda chave de leitura, para que a gente entenda esse pensamento, é a religião. Veja, o pensamento grego teve a experiência a partir de vários deuses, portanto é uma religião politeísta. A gente pode entender e aí compreender a partir da leitura da mitologia grega. Dou uma indicação para você. Nós temos, por exemplo, Ilíada, escrita por Homero, o poeta cego. Justamente ele teve a intenção e o objetivo de ensinar a sociedade, e esse ensinamento era nas praças públicas, de 2 coisas: sabedoria e conhecimento. Veja, esse era o modo de ensinar as pessoas nas praças públicas, através dos mitos. Aqui nós estamos compreendendo um pouquinho. Veja bem, eu chamo você a atenção para entender não como uma constituição, como nós pensamos hoje, num país todo fechado. Não, gente, a gente está entendendo uma sociedade diferente da nossa, que está num processo de evolução, onde a constituição das várias cidades vão então formar, e aí você olhando e entendendo, por exemplo, a importância de se estudar a história justamente está nisso, de entender essa harmonização histórica lá desses fatos para entender esse pensamento. E justamente a constituição dessas cidades pequenas, que depois se constituiu a Grécia, que nós chamamos hoje, e todas foram se formando dentro da cidade-estado, ou seja, vinham para a cidade-estado, que era Atenas, a cidade-estado que vai dar essa força. Portanto, você que nos assiste, nos entende, esta sociedade, deste pensamento grego, está justamente na intenção de você compreender que a religião, através da mitologia grega, de conhecer os deuses, Homero, através da Ilíada, vai justamente ensinar-nos que, através das guerras, esses deuses vão nos ajudar, vão nos compreender. Recomendo que você assista, procure vários vídeos que possam falar sobre este livro e ler. E como a Odisseia. Na Odisseia a gente vai tentar entender como é que este homem vai voltar para a sua própria terra e assim por diante. Veja, são exemplos que eu estou te dando como chave de leitura para entender esse pensamento e entender justamente a história deste pensamento. E a terceira chave de leitura que eu te chamo a atenção são as condições socioeconômicas e políticas. Ou seja, como é que se arrumava tudo isso? Como é que se dava essa política? Já que a gente está vendo sobre ética e política, essa política chama a atenção para o termo grego polis, que é a sociedade, essa constituição, é a formação de um grupo de pessoas, os quais são homens livres,
e aí a gente precisa entender que são esses cidadãos, não se constituía dentro desse espaço aí. 5 coisas, gente. 5 pessoas, 5 personagens. As mulheres, crianças, velhinhos, estrangeiros e escravos não faziam parte, não eram cidadãos. Esses outros eram cidadãos e eles viviam e aí discutiam. Só que para você discutir, você precisa ter uma boa argumentação. E aí nós conhecemos e retratamos a figura dos sofistas. Os sofistas são esses professores que viajavam para todos os lugares para ajudar, ensinar, dar as chaves para poder fazer essa argumentação em público. Bom, com isso a gente vai entendendo que essa constituição dessa sociedade está de um modo harmônico, primeira coisa. Mas como é que se vive de modo harmônico? E aí eu vou chamar a sua atenção que tanto Sócrates, Platão e Aristóteles chamavam a atenção dos seus alunos, dos seus próximos, para que compreendesse que essa vida ética, e aí do termo ethos, estar em casa, tem a ver com a vida na polis. Juntos você vive de modo harmônico. Essa vida harmônica, ela só pode ser constituída justamente por uma vida ligada e indicada pela virtude. Veja, virtude aqui não é como a gente entende no mundo atual. Virtude, que essa leitura foi a partir da Idade Média, com o cristianismo constituindo-se, então, essa realidade de você viver virtuosamente para atingir uma vida pós-morte, que é a eternidade. Não, aqui é entendido virtude como areté, como excelência. Ser excelente na polis nada mais é do que viver uma vida eudaimônica, ou seja, eudaimonia é eu ser feliz na polis. Tá, mas qual é a diferença entre hoje e antigamente? A gente também quer ser feliz, só que essa felicidade não é uma felicidade egoísta, é uma felicidade que só pode ser a partir da harmonização do todo. Vou dizer em outras palavras e eu vou dar o exemplo de Aristóteles. Aristóteles dizia que alguém só é excelente se ele é capaz de ser muito bom em tudo naquilo que faz. Um exemplo que está no livro, inclusive, de Aristóteles é este. A excelência do olho está em ver bem, ser excelente, ser areté. Então, essa virtude do olho está em executar muito bem essa função. Então, vamos olhar para o pensamento grego, lá na situação grega. Um escravo só era bom quando ele exercia bem o seu papel. O político só exercia bem quando exercia bem o seu papel. Só que não é um papel de exercer poder, mas é um papel de ver e harmonizar com o todo. Portanto, essa relação que nós estamos buscando entre ética e política é estritamente correlacionada. Elas estão conjuntas, amarradas no sentido de que você agora vai entender, mas essa é uma chave de leitura que me entende que através da beleza, porque quando tudo é harmônico, belo, através da religião, mas o ser humano começou a entender através da filosofia que você, através da razão, vai começar a refletir, mas não tem muito a ver com os deuses, mas tem a ver muito bem com o modo como a gente vive aqui. E esse modo como a gente vive aqui é que vai me levar a viver essa felicidade, a viver feliz dentro dessa polis. Justamente essa vida eudaimônica está nessa condução de que, se eu sou professor, eu sou bom naquilo que eu faço, você entende aquilo que eu estou te ensinando, eu te provoco que você estude. Você é aluno, você justamente vai buscar em várias outras disciplinas entender isso. Você vai entender justamente essa relevância de executar perfeitamente a sua função enquanto aluno para chegar ao telos, ao objetivo de você viver de modo harmônico. Então, para a gente finalizar essa nossa aula, eu te chamo a atenção e provoco a sua reflexão para que você olhe para o pensamento grego, que é constituído por essas chaves de leitura, por essas novas realidades, por essa realidade que às vezes não é tão conhecida, e colocar em relação a hoje. Será que hoje, nos dias de hoje, a nossa sociedade, os nossos políticos, todas as pessoas vivem de modo harmônico, ou seja, pensa só no seu umbigo ou executa muito bem a sua função? Bom, fica a reflexão contigo. Muito obrigado, um grande abraço, beijo, fique em paz.